Olá, pessoal! Eu sou Cleide Duarte, professora de matemática, e hoje nós vamos fazer uma revisão de quadriláteros. Vocês estão lembrados das aulas anteriores? Vamos ver o que vocês aprenderam. Vejam só. Para começar, o que nós temos aqui? A bandeira da nossa cidade, a bandeira de Governador Valadares. Veja só, qual o formato? Nós temos aqui um retângulo. O retângulo é um quadrilátero. Na bandeira também nós temos um quadrado. Se nós observarmos aqui, ó, podemos formar um trapézio. Então, tudo isso nós vimos na aula passada. Mas, veja só, nós temos aqui uma pintura. O Alfredo Volpi, ele foi um artista plástico brasileiro e ele quem fez esse quadro. Em uma entrevista sobre este quadro, ele disse o seguinte: ao fazer o quadro, né, ele falou, a gente se desliga e então só passa a existir o problema da linha, da forma e da cor. Minhas bandeirinhas não são bandeirinhas, são só o problema das bandeirinhas. E ele nos ensinou uma coisa muito importante nesta fala dele, quando ele fala assim, ó, a gente se desliga e então só passa a existir o problema da linha, da forma e da cor. É exatamente isso que nós temos que fazer quando nós estamos estudando. Nós temos que nos desligar do que está acontecendo e concentrar toda a nossa atenção naquele momento ali, seja no exercício, seja no vídeo, seja no professor que está ministrando a aula. Este é o segredo para o sucesso nos estudos. Então vamos lá. Vejam, nós temos aqui a classificação dos quadriláteros. Nós temos quadriláteros que não são trapézios, porque eles não têm nenhum lado paralelo, né? Nós temos os trapézios, aqueles que têm pelo menos dois lados paralelos. Nós temos aqui, ó, o trapézio retângulo. Qual é a característica? O ângulo reto. Nós temos o trapézio isósceles. Qual é a característica? Os dois lados com a mesma medida. E nós temos o trapézio escaleno. Aqui na mesa eu fiz para mostrar para vocês. Nós temos aqui o trapézio isósceles, tem dois lados, os lados que não são paralelos, eles têm a mesma medida. Nós temos aqui o trapézio retângulo, é aquele que tem dois ângulos retos, e nós temos também o trapézio escaleno, é o trapézio cujos lados têm medidas diferentes. Só lembrando que na aula anterior nós aprendemos que a soma dos ângulos de um quadrilátero, seja ele trapézio ou não, dá 360 graus. Eu não recortei aqui de forma que pudesse montar, mas aqui eu tenho, olha, os ângulos de um quadrilátero, somados eu tenho 360 graus. Só para recordar da aula anterior. Bom, o trapézio retângulo, trapézio isósceles e o trapézio escaleno. Além do trapézio, nós temos também o paralelogramo. Qual é a característica de um paralelogramo? Os lados opostos são paralelos, certo? Esta é a característica de um paralelogramo. Lados opostos são paralelos. Então, dentre os paralelogramos, nós temos o losango. O losango, veja só, ele pode ser um retângulo, porque como a característica do losango são lados paralelos com a mesma medida, o losango pode ser um retângulo. Por quê? Qual é a característica do retângulo? Para uma figura ser considerada retângulo, tem que ter os 4 ângulos retos. Então, eu posso ter um losango com ângulos retos. Então, o losango pode ser um retângulo. Eu tenho também o quadrado.
Qual é a característica de um quadrado? Ele precisa ter 4 ângulos retos e os lados precisam ter a mesma medida. Então, veja só, um losango, ele pode ser um retângulo e ele pode também ser um quadrado. Bom, vamos testar aqui o que nós aprendemos na aula passada. Uma característica do paralelogramo é que os ângulos opostos têm a mesma medida, são iguais, são congruentes. Então, veja, eu tenho aqui esta gravura. E foi pedido para que eu encontrasse o valor de x e o valor de y. Eu sei que este ângulo aqui, ó, estes dois ângulos, eles são iguais. Estes outros dois ângulos também são iguais. Então, é muito fácil encontrar o valor de x e o valor de y. Veja só. Olha, 2x é igual a x mais 7. Eu vou mudar de lugar o x aqui para o primeiro termo, invertendo o sinal. Então, eu tenho que 2x menos x é igual a 70. Então, x vai ser igual a 70. Se eu achei que x é 70, logo eu encontrei o valor deste ângulo aqui. 2 vezes 70 é igual a 140. Aqui também vai dar certinho, ó, 70 mais 70, 140. Somando aqui, eu já tenho 280 graus. 140 mais 140, 280. Então, eu já tenho 280 graus. Estão lembrados que a soma dos ângulos de um quadrilátero, dos ângulos internos de um quadrilátero, é 360 graus? Então, eu já tenho 280. O que falta, né, a quantidade que falta, eu vou dividir por estes dois ângulos, que eu vou chamar os dois de y, já que são iguais. Então, eu tenho aqui que 140 mais 140 mais 2y vai ser 360 graus. Logo, eu tenho que 2y vai ser 360 menos 280. 2y vai ser igual a 80. E quem vai ser y? Y vai ser 40. Então, eu tenho que aqui vai ser 40 e ali também, no outro ângulo, vai ser 40. Eu passei sem querer. Então, eu tenho que aqui vai ser 40 e aqui também. Se você somar, 280 mais 40 vai dar 360 certinho. Veja só aqui. Eu tenho aqui que estas duas linhas traçadas, né, as diagonais deste polígono, deste paralelogramo, elas se encontram no ponto médio. Isso aqui é importante a gente lembrar, que elas se encontram no ponto médio. Elas dividem as diagonais ao meio, né? O que isso quer dizer? Que se este pedaço aqui vale 3, esse aqui também vale 3. Se esse aqui vale 6, o outro também vai ser igual a 6. Com esta informação, eu consigo encontrar o valor de x e consigo também encontrar o valor de y. Veja, 2x é igual a 3. X é igual a 3 dividido por 2, que é igual a 1,5. Achei o valor de x. Agora o valor de y. Y dividido por 2 é igual a 6. Para encontrar o valor é só multiplicar. Operação inversa. 2 vezes 6, 12. Então, y é igual a 12. Resolvido o exercício. Veja aqui. Eu tenho, calcule o valor de x no seguinte quadrilátero. Eu sei que a soma dos ângulos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Então, para resolver, eu vou apenas somar. Veja, 6 mais 5 mais 4 mais 3. 6x mais 5x mais 4x mais 3x é igual a 360. Somando tudo, olha, 15, 16, 17, 18. 18x é igual a 360. X, 360 dividido por 18. X vai ser igual a 20.
Não foi pedido para calcular o valor de cada ângulo, mas eu fiz aqui, ó. Se o valor de x é 20, que foi o pedido na questão, qual seria o valor de cada ângulo? Aqui eu só vou multiplicar, ó. 6 vezes 20, 120, 5 vezes 20, 100, 3 vezes 20, 60, 4 vezes 20, 80. Achei o valor de cada ângulo. Não era necessário, né? Não foi pedido, mas ficou fácil de fazer. O próximo, nós temos aqui também, calcular o valor de x neste quadrilátero aqui. Da mesma forma, nós vamos somar os ângulos. Então, nós temos aqui, ó, x mais 50, mais 2x menos 30, mais x menos 20, tudo isso é igual a 360. Somando os termos semelhantes, eu tenho, ó, 1, 2, com 2, 4, 4 com 1, 5. Então, eu tenho 5x. Somando aqui, eu tenho mais 50, menos 30, menos 20 vai dar menos 50. Aqui vai dar 0. Então, eu tenho o quê? 5x é igual a 360. Achando o valor de x, eu vou ter que 360 dividido por 5 é igual a 72. Achei o valor de x. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos testar os nossos conhecimentos jogando. Nós vamos utilizar a plataforma da Khan Academy. É uma plataforma de ensino que é parceira da Secretaria de Educação de Governador Valadares. E nós vamos testar os seus conhecimentos nesta plataforma. Vamos lá, o quanto você pode acertar? Então, e para acessar esta plataforma, você precisa procurar o seu professor, perguntar qual é o seu login e a sua senha. Certamente você já está cadastrado. Aí é só fazer o login e realizar as atividades que certamente ele vai recomendar para você. Então, vamos testar aqui. Analise as formas a seguir. Nós temos aqui este desenho, né? Este quadrilátero aqui. Ele tem, ó, observe que os lados deste quadrilátero têm a mesma medida. Os ângulos não são retos. Já este aqui nós temos que os lados, assim, esse aqui os lados opostos são paralelos. Este aqui também os lados opostos são paralelos e formam um ângulo de 90 graus. Já o terceiro, os lados opostos são paralelos, mas não formam ângulo de 90 graus. Então, quais são as características comuns nessas três figuras? Primeira característica, todos têm quatro lados. Todos são quadriláteros. Então, é uma característica. Todos são quadriláteros. Vamos ver o que ele oferece aqui de opção. Eles são todos losangos? Não. Para ser losango, os lados têm que ter a mesma medida. Então, não é um losango. Eles são retângulos? Para ser retângulo, qual é a característica? Além dos lados opostos serem paralelos, a característica marcante do retângulo é o ângulo reto. Então, todos têm ângulo reto? Não, apenas um. Então, não são losangos, não são retângulos. São apenas todos quadriláteros. Será que eu estou certa? Vamos conferir. Acertei. Cada vez que você acerta, você vai acumulando pontos de energia nesta plataforma. É como se fosse um game. É muito legal. Vamos continuar aqui. Veja esse próximo. Nós temos aqui figuras que têm os lados opostos paralelos. Todos os lados que são opostos paralelos. Observe que eles têm a mesma medida. Então, tem 4 lados. Lados opostos são paralelos e todos eles têm a mesma medida. Baseado nestas características, o que é para fazer? Todas as formas têm 4 lados iguais. Qual das formas a seguir pertence ao grupo? Ele já dá uma dica, é apenas uma resposta. Ó. Qual das formas? Então, já deu uma dica aí que nós vamos selecionar uma alternativa. Então, vamos lá. Qual figura aqui que apresenta as mesmas características que nós observamos lá?
Então, nós temos a primeira aqui, os lados são paralelos, mas não têm a mesma medida. A segunda, nós estamos observando que os lados são paralelos, formam ângulos retos, mas não têm a mesma medida. Essa aqui nós observamos que apenas dois lados são paralelos, os lados, a base, né, são paralelos. E a última, observe que a característica está bem parecida com aquela que nós analisamos. Então, a resposta provavelmente vai ser essa aqui. Será se eu vou acertar? Vamos ver. Olha, estou indo bem, acertei novamente. Vamos para o próximo. E aqui? Eu tenho aqui o desenho. Veja que são 3 quadriláteros, porque tem 4 lados. Vejam que 2 deles, os lados têm a mesma medida, mas existe um que não. Então, já não pode ser considerado. Nem todos são quadrados e nem todos são losangos. Já elimina aí. E qual é uma outra característica comum? O ângulo reto presente em todos eles. Então, o que eu posso afirmar sobre essas 3 imagens? Todas são quadriláteros, 4 lados. Todas têm os ângulos de 90 graus. Então, eu posso afirmar que são quadriláteros e são retângulos, 4 ângulos retos. Posso dizer que são todos quadrados? Não, porque os lados não têm a mesma medida. Acertei novamente, olha, estou indo bem. Você vai fazer o mesmo lá. Para encerrar, vamos à última aqui. Eu tenho aqui a imagem de 3 figuras. Observe que as 3 representam quadrilátero. As únicas características comuns são quadriláteros e os lados opostos são paralelos. É a única característica comum às 3 imagens. Então, qual das formas a seguir pertence a este grupo, né? Vamos ver aqui. Esta aqui tem mais de 4 lados, essa aqui também. Esta aqui tem 4 lados, mas os lados paralelos, os lados opostos não são paralelos, apenas 2, né? Não tem 4 lados paralelos. Então, o mais parecido aqui seria esta aqui. É uma figura com 4 lados. Então, foi esta característica comum às figuras apresentadas acima. Vamos verificar. Pois bem, eu espero que você tenha gostado. E para acessar a plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Faça as atividades. Até a próxima!